Estamos de Nossa. volta. Rapaz, aquilo que nós sempre temos falado aqui no nosso programa, hoje nós temos uma pauta de qualidade, de conteúdo. Não é? Não, gente, eu estou impressionado. Vamos falar de cultura, não cultura brasileira, Sim. né? Hoje vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado, assim, de falar todos de os dias. cultura, enfim. Hoje nós vamos aprender algo super especial e eu quero que você, antes de tudo, assista um vídeo para entender o que nós vamos conversar hoje, que é sobre o Yom Kippur. Por favor, roda o VT. Yom Kippur, uma das festas religiosas mais importantes para o judaísmo e também a data mais sagrada do ano para os judeus. Yom Kippur, conhecido como Dia da Expiação, do Perdão e do Arrependimento. Uma pausa para dedicar toda a atenção e devoção a Deus. A Bíblia Sagrada conta no capítulo 16 do livro de Levítico que a instituição do Dia da Expiação foi por intermédio do líder do povo hebreu, Moisés, com o intuito de remir os pecados de idolatria cometidos pelo povo recém-saído do Egito. A solenidade acontece no 7º mês do calendário judaico, que ocorre entre setembro e outubro, sendo iniciado oficialmente 10 dias após o ano judaico, conhecido como Rosh Hashanah. Na prática, os judeus costumam promover jejum de mais de 24 horas. Neste período, se dedicam integralmente às orações, além de negar as próprias vontades carnais, sendo proibido tomar banho, escovar os dentes, ingerir alimentos, usar roupas e calçados de couro, trabalhar e manter relações íntimas. Nesse período, é permitido apenas lavar as mãos e o rosto antes de iniciar o período de oração. Mulheres grávidas, idosos e crianças ficam isentos da participação neste ritual de remissão de pecados. O período de purificação se inicia no pôr do sol do dia anterior e termina logo ao anoitecer. O propósito é de fato afligir o corpo e evidenciar a alma, mantendo o espírito forte. Yom Kippur é uma forma de demonstrar arrependimento, gerar reflexão e confissão diante de Deus. Yom Kippur, uma das festas... Muito forte. E hoje nós vamos receber aqui com muita alegria o Rabino Dr. Ruben. Vamos ver se eu vou acertar o sobrenome. Sternenschen. É isso? Mais ou menos? Bastante bem, até que foi bem. Bastante bem, foi tipo assim, na Vamos trave. ver, bastante em espanhol. Bastante em espanhol, um pouco menos que em português. Em português, bastante é muito. Em espanhol, bastante é quase. Quase lá. Então, Sternenschen. Sternenschen. Tem aí uma foi melhor. pausinha, tem uma Sternenschen. pausa. Muito bom. Olha, muito obrigada, doutor, por ter atendido o nosso convite para falar sobre essa data tão especial. E eu quero que você fale pra gente, né? A gente sabe que é um dos dias mais sagrados, né? Dentro da cultura do ano judaico ali. E eu queria que você explicasse um pouquinho, a gente já teve o vídeo aqui, mas fala pra gente um pouquinho mais. Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano, porque não somente pela prática do jejum de 25 horas, aí diziam mais de 24, poderia parecer que uma semana, um mês, não é isso, são 25 horas. O principal desse dia é que é um dia no qual nós temos a oportunidade de revisitar quem somos de verdade e redesenhar nossa personalidade. Esse processo espiritual nós o chamamos de Teshuvah, que significa uma mistura de retorno ao mais essencial da gente e uma resposta. Teshuvah significa as duas coisas, retorno e resposta. A pessoa retorna a si próprio, retorna à sua vida passada, no último ano, e tenta responder de um modo mais aprimorado. Revisita então tudo o que fez e poderia ter feito melhor. Tudo o que não fez e poderia ter feito. Sim. Tudo o que falou e devia ter calado. Tudo o que calou e poderia ter falado. Tudo aquilo que não escutou, devia ter atendido. E as coisas que escutou e poderia transformar. É um festival da consciência, do trabalho mais íntimo da pessoa com o único que realmente tem, que é o que ela é. E a gente sabe que o perdão é a palavra-chave desse dia, né? Queria que você me falasse sobre essa questão. Por exemplo, uma pessoa que durante o ano fez algo que não foi tão legal e ela para refletir nesse dia. Ela vai receber o perdão só naquele dia. Como
é que funciona? Porque fica uma coisa que, tipo assim, se a pessoa não fizer, ela não vai ser perdoada. Como é que é isso? Uma ótima pergunta, Bárbara. Já vejo porque se chama Bárbara, hein? Perguntas, Bárbara. Obrigada. Olha, existe um comentário popular errado, segundo o qual a pessoa pode fazer qualquer coisa ao longo da vida e do ano, porque chega Yom Kippur e tudo se limpou automaticamente. E nada mais longe da realidade de nossa tradição. A tradição, há 2000 anos que já foi escrita, essa parte, pelo menos, se diz exatamente o contrário. A pessoa que diz, eu faço qualquer coisa porque igualmente vem Yom Kippur, para essas pessoas o Yom Kippur não faz nada. Primeira regra. Segunda regra, se uma pessoa errou com uma outra pessoa, não adianta pedir perdão a Deus, porque as relações entre as pessoas são das pessoas. E a parte de Deus é a dor, a tristeza, na nossa teologia, pelo fato de que eu te agredi. Se eu te ofendi, por exemplo, Deus também fica ofendido ou doído porque você também é parte do divino. Mas só você pode me perdoar. Então, o primeiro princípio é quem pensa que faz qualquer coisa e milagrosamente Yom Kippur vai resolver tudo, não funciona assim. Segundo princípio, o Yom Kippur trata assuntos entre o indivíduo e Deus, mas os assuntos centrais que são entre as pessoas são entre as pessoas o ano todo. Entendi. E se a pessoa e se a pessoa não resolveu, mesmo que chegou o Yom Kippur, nada acontece. Só aquelas pessoas que já pediram o perdão da pessoa ofendida e a pessoa ofendida os perdoou, então podem entrar na santidade do dia do perdão. Agora a pergunta seria, então, para que precisamos do dia do perdão se a pessoa já me perdoou? Quer me perguntar isso? Sim, por quê? Boa pergunta. Então, então vou responder. Muitas vezes a pessoa, eu acho que nós temos 3 procedimentos desafiadores. O primeiro é reconhecer que você errou alguma coisa. E geralmente encontramos desculpa, eu não errei, errou você, todo mundo erra, não é tão grave. Não. O primeiro passo é reconhecer que você errou. O segundo passo é pedir o perdão. O terceiro passo é que o outro te perdoe. E o quarto, e este é o mais difícil muitas vezes, é aceitá-lo. Algumas vezes a pessoa te perdoa, mas você não se perdoa. Você fica pensando, mas por que fiz isso? Culpa. Que dentro de mim me leva àquilo que eu acho que não é legal, mas mesmo assim pensei isso, eu senti aquilo, eu fiz aquilo. Então o Yom Kippur intervém só nessa partezinha. No que você... é uma boa parte, né? não é parte pequena. muito importante. Para isso é. Mas por isso você tem que passar primeiro pela primeira parte, senão o Yom Kippur não faz nada. Interessante, né? Muito, né? A Bárbara fez uma pergunta muito pertinente, que tem tudo a ver, por exemplo, para quem está nos assistindo, nós temos aqui, doutor Rubens, um público muito grande de evangélicos cristãos. E nas igrejas evangélicas se tem a Santa Ceia, que é realizada ou uma vez no mês ou 2 vezes no mês, sempre aos domingos. E nós, como os cristãos, a gente, né, tem aquela comunhão de pedir perdão para Deus, pelos nossos Deus, nossos pecados, e também pedir perdão pelas atitudes que a gente tem para com os outros, marido e mulher, com os irmãos cristãos. Pelo que você respondeu a Bárbara sobre o Yom Kippur, eu entendi o seguinte, vê se é isso que até mesmo o público possa estar entendendo. Quando a pessoa deixa a desejar das responsabilidades pela qual Deus tem designado para cada criatura. É mais ou menos isso? Porque você explicou dizendo sobre o perdão que a pessoa tem que liberar para o próximo. E o Yom Kippur não é isso, é muito mais além do que isso, do perdão. É quando Deus ele entrega uma responsabilidade nas mãos daquela pessoa e as pessoas deixam de fazer essa responsabilidade, mais ou menos isso? Também. Renato, isso que você está trazendo é ainda mais sofisticado, é uma teologia um pouco maior ou alternativa, porque na sua pergunta está a suposição de que cada um tem aqui uma missão. Sim. E que poderia assumi-la ou não prestar atenção a ela. Sim. Essa é uma teologia particular que existe, eu sei, no cristianismo, no judaísmo também, me parece que em todas as religiões, pelo menos em todas as místicas, que estamos aqui para algo, que cada um tem, como dizem outras religiões, seu karma. Nós falamos no judaísmo
que temos nosso tikkun, nosso conserto para fazer. Talvez eu vim aqui hoje por meu próprio tikkun, para fazer alguma missão aqui. E vocês também estão aqui me perguntando isso, porque é parte do que vocês têm para fazer. Na minha opinião religiosa, eu sou rabino. Sim. Na minha, é que vocês vão me chamando doutor, porque eu tenho um doutorado também, mas a minha função principal é ser rabino da Congregação Israelita Paulista. E na minha humilde opinião religiosa, é provável que tenhamos cada um uma missão específica, dada pelas condições e todas as circunstâncias e todos os talentos, todas as fraquezas e todas as forças que temos. Mas nunca saberemos. Essa visão, na minha opinião, é muito divina para ser humana, para que eu diga, tua missão é essa, e a tua é essa, e a minha é essa. Eu, justamente como religioso, tento ser um pouquinho mais humilde e sempre digo, a visão divina é divina. Nós podemos supor, tentar, pensar que essa é a minha missão, ou essa, ou aquilo, ou aquilo. Então, no Yom Kippur a pessoa poderia estar pedindo perdão por não ter cumprido sua missão. Pode ser, pode ser. É uma interpretação sofisticada, forte, possível. Até porque o Yom Kippur começa com uma reza que se chama Kol Nidrei, muito famosa. À noite, na véspera, se canta o Kol Nidrei. Kol Nidrei significa todos os votos que talvez não consiga cumprir, que fiquem de algum modo liberados de antemão. Se eu conseguir, melhor, mas se não conseguir. E alguns interpretam que esses votos não são votos, eu não vou cortar mais o cabelo, eu vou fazer mais exercício, eu vou comer menos gordura. São os votos que meu potencial me dá e eu não consigo desenvolver. Que poderia ser isso que o Renato muito bem falou. As oportunidades que tenho de fazer concertos no mundo e eu as deixo passar. Então, de antemão, reconheço com humildade que talvez não farei minha parte. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Somente quem é judeu, enfim, que pratica o judaísmo, que pode participar do Yom Kippur? Ou, por exemplo, alguém que está nos assistindo, ou até quem tem uma outra religião e fala, poxa, eu acho importante essa reflexão, quero fazer também. É possível essa pessoa participar? Ou isso seria uma coisa até, como eu posso dizer, fora da lei, assim? Não é uma proibição. O judaísmo não é proselitista. Isso quer dizer, o judaísmo não vai tentando convencer as pessoas de que façam o caminho judaico, principalmente porque o judaísmo nunca acreditou que esta é a única alternativa boa e correta. O judaísmo acredita que esse é um caminho bom, sagrado, divino, para os judeus e para quem quiser se unir, mas não precisa. Não é que quem não é judeu está errado, é um herege e precisamos convertê-lo. Isso é o contrário ao judaísmo. O judaísmo, nesse sentido, é muito particular. Não porque acredita que os demais não sejam dignos, e sim porque acredita que os outros caminhos são tão bons quanto. Então, por essa razão, nós não vamos atrás de convencer as pessoas de que precisam fazer. Mas, se alguém achar que isso faz sentido para ele ou para ela, pode fazê-lo. É um assunto particular. Agora, doutor, eu achei bastante interessante, foi quando no vídeo, não sei se você reparou, está falando que sobre o jejum, a pessoa não pode tomar banho, não pode escovar os dentes, vamos ver se eu gravei tudo, não pode tomar banho, não pode escovar o dente, não pode ter prática, relação sexual, no caso casados, e quem não é casado também não pode fornicar, é lógico, né? Tem que estar sempre em santidade, não pode usar roupa de couro, né? Sapatos de couro só. Só o sapato de couro. Se alimentar, né? Não pode se alimentar. Tem mais alguma outra Beber. observação? Beber também. Beber também não pode. Beber também não. Não. E num prazo de 25 horas. Isso. O dia possui 24. Por que 25? Qual seria
seria esse significado disso? Essa é uma pergunta. Renato é específico. Ele é Muito pastor, bom, Renato conhece muito. Essa é uma pergunta digna dos legisladores. Essa por no 25 e no 24 e no 26. Então, a resposta é a seguinte. No judaísmo, o dia começa com o pôr do sol e acaba com o pôr do sol e assim por diante, sempre de noite a noite. Basicamente porque a Bíblia nos conta, no Gênesis capítulo 1, que foi primeiro a noite e depois o dia. E foi a noite e foi o dia. Primeiro era a escuridão e depois veio a luz. Então, isso, primeiro a noite e depois o dia. Agora, o que acontece com os jejuns? Os jejuns, quando se tratam de uma tragédia, de uma tristeza, tem uma tendência na lei judaica a se reduzir. Ou são de 12 horas normalmente. Se uma pessoa tem alguma dificuldade e não vai poder cortá-lo justo onde deve, então a lei diz, então faça menos. Tudo que tem a ver com tristezas e dias de luto na tradição judaica podem ser reduzidos e não podem ser aumentados nem um minuto. As alegrias são exatamente o contrário. Podem ser aumentadas e não podem ser reduzidas nem um minuto. Nem um minuto. O Shabbat pode começar antes e pode terminar até terça-feira. Terça-feira, metade da semana. Mas não pode terminar nem um minuto antes. Está proibido, por exemplo, acender fogo. Não, nem um minuto antes pode. E nem um minuto depois de que começou o Shabbat. Bem, por que isso? Porque o judaísmo é uma tradição a favor da alegria, a favor da vida. Então você me pergunta, bom, mas falou que o jejum e a tristeza pode ser reduzida, não pode ser aumentada, por que 25 horas? Era um dia, tinha que ser 24, 23. Porque o jejum de Yom Kippur não é considerado um luto nem uma tristeza. É um festival da alma. Celebração. Uma celebração da alma, exatamente. E o que estamos celebrando? Estamos celebrando o redesenho da personalidade. A possibilidade de ser melhor. Tem outros jejuns ao longo do ano que falam da destruição de Jerusalém, da morte de uma pessoa, enfim, interna dentro do próprio povo, uma pessoa matou outra e demais. Aí estamos de luto. Esses jejuns são reduzidos. Mas o Yom Kippur é o único que, para mostrar ostensivamente que não é uma tristeza, que não é um luto, que é uma celebração da transformação da alma, é mais uma hora. E tem a tradicional maçã com mel, que se come, o pãozinho ali redondo. Por que especificamente esses alimentos? Isso é em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que são 10 dias antes. Tá. Foi agora no final de semana passado. Isso é o Ano Novo Judaico. No Ano Novo Judaico, mas está completamente ligado, relacionado. Né? Sim. Os 10 dias estes que começam com Rosh Hashanah, primeiro dia do ano, e terminam com Yom Kippur, se chamam os 10 dias da Teshuvah, deste trabalho espiritual que falei antes, do redesenho da personalidade. Agora, tudo começa com Rosh Hashanah, que para nós é o Ano Novo, porque é o aniversário da humanidade, o aniversário do mundo. Então aí sim, estamos alegres, fazemos um jantar festivo e o pão, diferente do ano todo, que é sempre uma longa, normal, é redondo para indicar os ciclos da vida, o começo e o fim. E como às vezes nós passamos pelas mesmas situações para ver se mudamos, se melhoramos. Você se encontra de novo com uma situação que você reagiu com raiva para ver se consegue, na segunda vez, responder diferente. E a maçã com mel é para desejar que tenhamos um ano doce. Simplesmente para isso. Olha! Sim. Agora, vocês sabem que o ano novo... Se eu soubesse, eu comia uma maçã antes do programa. Só faltou o melzinho. Só faltou o melzinho. Eu comia uma maçã antes de começar o programa. O Ano Novo Judaico, de todo modo, tem uma diferença muito grande com o Réveillon. Querem saber qual é? Sim. Tem que me perguntar qual é a diferença entre... Eu ia até te perguntar por que o Ano Novo Judaico é agora, né? Setembro. Entre setembro, nessa época, e não em dezembro. Em dezembro não se comemora o Natal? Vocês não comemoram?
Não, Natal Como é não, que é? Natal não, mas o Ano Novo Civil, o Réveillon, nós comemoramos porque E o estamos Ano Novo inseridos. acaba da sociedade ali. Temos você tá. dois, Aham. temos dois. Tá. Mas o Ano Novo judaico é diferente do Réveillon na prática. Não somente porque comemos maçã com mel, sino porque, diferente do Réveillon, que as pessoas bebem e demais, não temos nada contra a bebida, só que para nós o Ano Novo é um dia de recordação. Não é que você tenta esquecer tudo com a bebida, é o contrário. O Ano Novo é o dia no qual, e justamente meu sermão, minha prédica desse ano, foi toda sobre a memória. Porque o dia do Ano Novo, na tradição judaica, se chamava antes, na época bíblica, Dia da Recordação. Porque é o dia que você tenta lembrar para que existe o mundo, para que existe a vida, para que existe a humanidade, para que existe você. Em que medida está fazendo a sua parte ou não. Então essa é talvez a diferença principal. Por que justamente nessa data? Essa é uma pergunta mais arqueológica, histórica. A Bíblia diz no 7º mês. Certo. E o 7º mês é este. É agora. É agora. Então, muito bom. Tem aqui várias, a gente estava falando da maçã com mel, do pão, tem muitos simbologismos, muitas coisas. E eu queria que você me explicasse aqui alguns desses itens que você trouxe. Eu acho fantástico, já fui a Israel 2 vezes e já tive a oportunidade de comprar algumas mezuzás na porta da minha casa, apesar de eu não ser judia, eu tenho como uma questão mesmo de segurança ali, de proteção, de... Enfim, eu acho interessante. Queria que você contasse um pouquinho desses itens. Conto. Já que estávamos na parte de Rosh Hashanah, primeiro eu vou falar sobre o shofar. Tá. O shofar é um chifre de carneiro, geralmente, e é tocado durante a cerimônia do Rosh Hashanah 100 vezes. Tem 100 sons ao longo da cerimônia da manhã da Rosh Hashanah. E é uma simbologia bastante diversa, variada, na minha opinião, bastante profunda também. A ideia, tem várias ideias. A principal é que se trata de algo que aparentemente é oco, não tem nenhum nada, mas quando o espírito da vida humana entra nele, tem som, tem música. É algo que aparentemente é morto, e quando você sopra, Traz a vida. traz a vida. Como o ser humano, que era pó da terra, e foi insuflado por Deus e se tornou vida. E o som é um som quebrado, um som que vibra tudo. Os bons tocadores, eu não me conto entre eles, tocam o shofar de um modo que as pessoas escutam e sentem que vibra, sabe? Como essa bateria boa que vibra tudo. Né? E assim é como funciona o shofar. E a ideia é que vibre dentro de você a alma para que você possa fazer todo esse ato de reflexão. E ele é tocado no último momento ali do... No final do de Yom Kippur também, mas a mitzvah, digamos, o preceito, já que temos aqui um jurista, o preceito é ouvir os 100 sons do shofar durante Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Antes do Mas Yom muitos judeus nem sabem disso e só conhecem o último som de Yom Kippur porque é o mais famoso. Entendi. Mas é o último. Esse é quase marketing. Mas, assim, a lei mandou... Muito bem. Este é o manto, talit. Este usamos todas as manhãs quando vamos rezar, também em Rosh Hashanah e também em Yom Kippur. Yom Kippur é a única vez que também se usa à noite. Isto representa basicamente... Usa à noite em casa? Não, na sinagoga. Na sinagoga? Em casa também, depende. Se fica sozinho em casa para Yom Kippur, então usa nessa noite. Mas isto se usa nas rezas matutinas. O talit se cobre com isso o corpo e representa 3 coisas. A primeira está aqui nos tzitzit, as 4 pontas, que tem vários nós, e representam as boas ações. A parte fazer bem feito. Né? Ou seja, não meia boca. Não... Minha interpretação pessoal é que os tzitzit representam a luta contra a mediocridade. Tentar fazer bem. Fazer o melhor, né?
A cor principal é sempre branca, para representar a transparência, ser o mesmo por dentro e por fora. Ok. E você se cobre com ele para que as pessoas não se diferenciem na sinagoga pela roupa, pelo aspecto, pela beleza externa e tenham que desenvolver a beleza interior. Tem as cores da bandeira, né, de Israel. É por uma coincidência ou propositalmente? A bandeira de Israel se inspirou no talit. Ah, O talit é muito ao mais velho. contrário, então, claro. né? Aham, sim. A bandeira de Israel tem 75 anos e o talit tem 4.000. Muito bem. Uau. Gostoso conhecer outra cultura, né? Você vai Gente, vendo que eu tô... é muito bacana. A mezuzá, como muito bem falou Bárbara, se coloca na porta das casas. Isso já Você não tem tem a ver desse, com Bárbara? Rosh Hashanah. Hã? Você tem desse daí? Não exatamente esse, Esse, né? mas tem muitos tem modelos. muitos modelos. Sim, é artístico, tem de vidro, de plástico. Tem grandes artistas que Transparente, fazem tem uns transparente. enormes. Tem um não? enorme lá em Israel, coisa mais linda. Uhum. E sim, o significado mais comum é falar da proteção da casa, mas existe uma interpretação um pouco mais sofisticada, que eu gosto mais dela, e a ideia de colocar isso na... porque se coloca no batente da Do lado porta. direito, Do lado isso. di- A Lado direito. 7 palmos, né? É isso? Muito bem, Ó. muito bem. Então, a ideia é que colocamos isso no batente, ou seja, no limite, no limiar, ou na ponte entre o dentro e o fora. Isso basicamente porque vocês, como pessoas que estão expostas o tempo todo, devem saber que muitas vezes existe essa grande diferença entre como você é em casa e como você é fora. Tem pessoas que são muito melhores fora. Na câmera, mas em casa, menos. E vice-versa, tem aquelas pessoas que são maravilhosas somente com os próprios, com as pessoas que conhecem, que amam, e são muito difíceis com todos os demais. Então, a ideia da mezuzá é levar o melhor de um lado para o outro. Se você é muito bom em casa, tente ser igual, agora que vem a mezuzá para sair. Sim. E vice-versa, se você é muito bom fora, respire fundo antes de entrar em casa, traga esse bom para casa também. Legal. E depois Por explico- último, seu Felipe. só pra gente finalizar aqui. Tá bom? Isto nós colocamos no braço, isso se chama tefilim. Eu Tefilim. nunca vi esse. Esse Em eu já hebraico. vi. Já viu? Já. Nunca vi. Esse se coloca no braço, perto do coração e na cabeça, para treinar todos os dias a coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Tem pessoas que fazem impulsivamente, sem pensar, só Verdade, sentindo. verdade. Tem pessoas que pensam muito e não fazem nada. É. Algumas vezes todos nós pensamos uma coisa e sentimos outra, Outra. não sabemos o que fazer. Você está apaixonada por alguém, mas pensa que não é gente boa. Está apaixonada de todo mundo. Então, o que faz? O que pensa ou o que sente? Então, algumas vezes pensamos e sentimos e não fazemos nada. Todo mundo pensa que tem muita injustiça no mundo, mas Não muito poucos agem. Então, a ideia dos tefilim é todo dia revisitar a coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Rapaz, Olha, maravilhosa olha que essa alimento de aula, palavra. né? Com o nosso doutor aqui, Rubem. Eu quero Verdade. mostrar um vídeo para vocês antes da gente finalizar e depois a gente despede mesmo. Por favor, roda o VT. Não sei qual é a sua religião, não faz mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus. Não importa qual a religião que você professa. Amanhã, por esta hora, eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum, é um jejum completo de água e de comida. E por que é que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos o que é que nós fizemos no ano que terminou. Se nós fizemos o bem, se nós realizamos algumas obras que foram louváveis, se nós pecamos muito, então nós temos 10 dias, do último dia do ano que termina até amanhã, quando começa o dia do perdão. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida.
E ele, se ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. Mas o que é que nós devemos fazer para que Deus nos coloque no livro da vida? Nós devemos dar com raiva, mas dar. Se você às vezes está no seu automóvel, alguém bate no seu automóvel, você leva um susto, e alguém quer um auxílio, você dê com raiva, mas dê. Porque aí você vai ter mais alguns dias de vida ou mais alguns meses de vida. Se você der sorrindo, se alguém chega perto de você e pede, você se comove e você dá com o seu coração, você vai ter mais dias de vida. Você vai ficar no livro da vida por mais dias. Quando você dá, dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Você vai ter mais dias de vida. Isto quer dizer que os seus pecados poderão ser amenizados, poderão ser diminuídos. Agora, dê, mas não permita que a pessoa saiba que você está dando. Não humilhe a pessoa, dê. Faça com que ela entenda de que você está dando por alguma razão, por algum trabalho que ela fez para você, por algum serviço que ela prestou a você, mesmo que você não precisasse do serviço nem do trabalho. Dê, mas não permita, não faça com que ela saiba que você está dando, para que ela não fique humilhada. Agora, se você quiser mais dias de vida, se você quiser que os seus pecados se diminuam ainda mais, então dê para uma instituição. Essa instituição vai realmente fazer com que o seu donativo, com que o seu dinheiro seja bom aproveitado. Então, você dê, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos dar mais dias de vida, dias de felicidade, dias de alegria, dias de saúde, e todos nós seremos abençoados. Não só os judeus, mas todos nós que colaboramos, todos nós que respeitamos o sofrimento dos nossos semelhantes, eu tenho certeza que nós vamos receber não só o perdão de Deus, como dias alegres e felizes. Olha, que forte, e é hein? isso que a gente deseja, dias Verdade. alegres e felizes. E eu quero te agradecer, doutor, muito obrigada. Quero que você passe seus contatos para quem está nos assistindo, por favor. E, mais uma vez, a Obrigado, casa é sua. doutor. Quando quiser voltar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, com todo prazer. Foi uma honra estar aqui e compartilhar com vocês algo da sabedoria da nossa tradição e até qualquer momento. Muito bom, gente. É Ó, isso aí. tem o telefone do doutor, está na sua tela. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chama. que Até vai- mesmo a respeito do É, exatamente, propósito, sobre né? isso, Próximo né? dia Se 25. tiver mais curiosidades.